Então vamos lá? Bom, há muitos anos se discute no Brasil a tal da reforma tributária e agora mais uma vez ela passou e tem mais algumas características que foram modificadas, a gente precisa conversar um pouquinho de novo sobre isso. Mas a principal manchete que está afetando aí, deixando a internet em polvo rosa, o que é? Aumento do preço da cerveja em 2024. Parcialmente esse problema tem a ver com a reforma tributária, mas ainda não é ela. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso aqui primeiro, da cerveja, que é o que está deixando todo mundo maluco da cabeça, e depois eu vou falar sobre tudo que foi modificado dentro dessa reforma para você ficar um pouco mais tranquilo. Então, antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, já vai deixar aquele like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser brabo. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever nesse canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Então, a primeira coisa que a gente precisa ver aqui é o seguinte: o tal do imposto do pecado, ele ainda não foi criado, né, nesse momento. A gente ainda está em discussão sobre o que vai acontecer. Por que então que a cerveja, que é a bebida mais consumida do Brasil, nós somos o terceiro maior consumidor do mundo dessa bebida, se não fosse os evangélicos, a gente estava em primeiro, você que é evangélico, aí podia beber uma cervejinha, pelo menos no final de semana, contribuir com a nação. Então, a gente tem aí algumas questões, então, do porquê que ela vai aumentar e a alta vai ser considerável. A primeira coisa é que a gente tem a taxa prevista na reforma tributária que vai ser aplicada às bebidas alcoólicas e cigarros. Isso aí vai tornar, sim, o preço da cerveja e dos cigarros um pouco mais alto. É o chamado imposto sobre o pecado, né? Que o Paulo Guedes lá atrás queria criar, acabou não criando. O Andrade falou, rapaz, tributo quero, vamos lá tributar então. Só que esses tributos só vão ser anunciados ainda na próxima etapa da reforma. Então, até agora, esse tributo não mexe em nada. Raul, então por que estão falando que vai subir o preço da cerveja? Tem muito mais a ver com o ciclo das commodities aí. Teve uma queda na produção de cevada no Brasil, uma queda forte. De acordo com o portal aí, o Capitalista, né, um dos principais pontos que estão influenciando na alta dos preços da cerveja é a queda na produção de cevada do Brasil. Com a plantação concentrada aí na região sul do nosso país, a redução estimada é de 17,3%, com a safra do cereal estimada em 416,2 mil toneladas. O que acontece é que o preço ali tinha dado uma quedinha da cevada, o pessoal desistiu de produzir. Raul, mas quando caiu, não foi transferido para a gente essa queda no preço? Gente, se você reparar, a cerveja não aumenta de preço há muitos anos, porque a Ambev e a Heineken estavam numa competição mais ali pauleira, né? E eles acabaram segurando esse aumento de preço. A cerveja já era para ter aumentado de preço muitas vezes. Só que nesse lugar que está agora, com esse excesso de chuva atingindo aí a região sul do Brasil, na época da colheita, a qualidade dos grãos e da safra foi afetada, a gente teve uma queda também no plantio também, porque o preço não estava lá essas coisas, a gente começou a importar, e aí com tudo isso, as cervejarias que já importavam um pouco vai ter que aumentar um pouquinho mais essa importação, e com isso, a gente vai ter sim um aumento no preço da cerveja que vai impactar aí nas gôndolas pelo menos 10% de aumento. Raul, e por que dessa vez a Ambev e a Heineken não seguraram? Então, pode até ser que eles tentem segurar. Só que o ponto é que já não tá fazendo muito mais sentido para as margens. Então agora deve começar a mexer, até porque não é conveniente para nenhuma das duas, já que elas têm um monopólio ali. Compensa muito mais falar, pegar o telefone e falar, aumenta daí com o aumento daqui, a gente segue o pau brigando por outras coisas em vez de brigar por isso. E daí eu acho que agora, então, no estado atual, com as coisas já maduras, vai ser isso. Resolvido o problema da cerveja? Não tem nada a ver com reforma tributária ainda. Vamos seguir? Então, a reforma ela vem agora, o que ela vai realmente modificar, já que ela não modificou o preço da cerveja? Ela vai simplificar a tributação federal, estadual e municipal, né? Impostos que a gente tem aí, TCMD, IPVA, IPTU, essa coisa toda. No caso dos tributos federais, eu expliquei lá atrás, vai ser criado aí o tal do CBS. Raul, por que não criaram tributos federais o nome? Não sei. A contribuição sobre bens e serviços, que substituirá o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. O COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, e o PIS, o Programa de Integração Social. Então, tudo isso virou um impostão só. Bom pra caramba, porque pelo menos a gente vai saber melhor quanto que a gente tá pagando. O IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, vai incluir aí tanto a tributação estadual quanto a municipal, incluindo o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Então, juntou tudo em dois impostão. Aí, quando a gente compara os outros impostos que eu citei ali, o ITCMD, o Imposto sobre Transmissão de Causas Mortes e Doação, que hoje em dia a gente tem ainda, que é quando alguém morre, você pegar, ele pode passar a ter a tal da alíquota progressiva. Raul, vão cobrar imposto até quando a gente morrer, sim. Você paga o imposto a vida inteira, quando você morrer, por que não vai cobrar? É, o imposto sobre presunto, que a gente deveria chamar. O IPVA aí, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, pode ser cobrado de iates e jatinhos. Isso aqui não muda absolutamente nada para o governo, mas o quê? Permite ali você dar aquela manchete. O governo está cobrando imposto sobre ricos agora, e daí quando o governo fala para você que está cobrando imposto sobre rico, ele vai aumentando imposto sobre pobre no 12, e aí ninguém reclama, porque o rico pagou primeiro. A grande sensação que um brasileiro médio ele tem é o seguinte: eu tô me f***ing, mas não tô me f***ing sozinho. Você quer ver como é assim? Que desde criança a gente é assim, ó. Primeira coisa que você fazia quando você pegava a sua prova na sala de aula e era nota baixa. Você vê a nota do amiguinho. Você vê a nota do amiguinho. Se alguém tirou uma pior que você... Tá bom.
Tô tranquilo. Né? Se metade da sala tirou pior que você tá mais relaxado aí. Não importa, não é seu mérito. Não importa que você vai apanhar do seu pai e da sua mãe. O que importa é saber que você não é o único que vai se fuder. Então, respeitando essa tradição, né, centenária do nosso povo, os políticos aprenderam. Se você falar que alguém mais tá pagando imposto, todo mundo paga imposto sem reclamar. Aí todo mundo se fude, mas se fude por igual. Mas não por igual, nada. Por fim, o IPTU, aí, o Imposto Predial e Territorial Urbano, poderá ter sua base de cálculo atualizada por decreto municipal. Isso aqui, pra mim, tá ali esse negócio ainda, e tem que sair esse negócio aí. Deixar os prefeitos definir IPTU, cara, vai fazer a gente pagar IPTU por um caramba. Eu não sei na sua cidade, mas o nosso prefeito aqui de Goiânia, ele é um terror. Eu moro na cidade de Goiânia, ele é um trauma. Ele é o pior prefeito da história desde que eu tô vivo, pelo menos. Não tem pior, nunca teve pior prefeito do que esse prefeito atual. Então imagina ele definindo imposto. A gente tá aqui, todo mundo, a gente tinha uma praça do relógio em Goiânia, ele tirou, porque tava todo mundo olhando pro relógio, contando a hora que ele ia sair da prefeitura, ele arrancou, porque ele sabia que era pra isso que servia a praça do relógio. E daí, a reforma toda, no fim das contas, acaba tendo aí a substituição depois desses impostos pelo tal de Imposto sobre Valor Agregado, o IVA. Fazendo as contas aí, mostra, né, esse sistema que é o padrão em mais de 174 países, que o Brasil não tinha ainda, ele mostra que o Brasil está no topo dos países que mais pagam impostos no mundo. O André até deu uma aliviada esses dias e falou, a gente paga muito imposto mesmo, a ideia, lógico, é primeiro conhecer o problema e depois baixar, mas eu duvido muito de políticas temporárias de governo, né? Então, países como Canadá, Austrália, diversos membros da União Europeia utilizam também, Índia, México, Colômbia, Chile, Argentina. Aqui no Brasil, o IVA será dual, né, sendo composto aí por esses dois impostos, o CBS e o IBS. Então, a gente tira os impostos atuais, junto em dois blocão, e dos dois blocão a gente compõe o IVA, criado para todos os bens e serviços consumidos no país. Aí fica muito mais fácil a gente saber qual que é a real tributação. E eu acho que o brasileiro, ele vai cair de costa, porque a gente tinha uma sensação, a gente paga muito imposto, mas eu acho que agora, quando o brasileiro vê o IVA, ele não é a mudança que a gente espera, mas eu acho que enxergar o problema de frente pela primeira vez vai fazer o brasileiro olhar assim e falar assim, cara, estão sugando até a biloca do nosso olho. E aí eu acho que isso pode mudar o Brasil. Esse modelo de tributação, ele também tem outro benefício. Ele interrompe a cobrança de imposto em cascata, porque ele é muito mais simplificado. Ele afinge aí o nosso sistema tributário há décadas, né, aumentando muito o imposto que é cobrado nos serviços. Então, outra coisa que a gente tem de vantagem, né, é que esse modelo de cobrança de impostos, ele impede essa cobrança em cascata, né? O imposto cobrado em cima do imposto, cobrado em cima do imposto, cobrado em cima do imposto, por exemplo, uma vez circula entre um estado e outro, etc. Então, isso acabaria. O que vai complicar aí é que, sério, nesse cálculo, até agora a gente fez a conta aí do IVA brasileiro e ele tá em 28%, lembrando que a gente ainda paga imposto sobre renda e etc. Esse imposto, se o IVA brasileiro for realmente esse que está sendo estimado no momento, a gente teria a maior carga tributária do planeta. Não que a gente tivesse dúvidas, que a gente estava entre os tops da maior carga tributária do planeta, mas passa a ser um fato. E daí, junto dessa reforma, além disso aqui, vem também o tal do imposto do pecado, ou chamado imposto seletivo em alguns lugares, que é uma espécie de sobretaxa cobrada por bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde. Eu vou explicar primeiro qual que é a lógica desse imposto, em vez de criticar ele pura e simplesmente, que é o que todo mundo está fazendo. O negócio é o seguinte, quando alguém fuma cigarros e bebe cerveja ali e tal, essa pessoa, ela onera o sistema público de saúde? Com certeza, você está se embriagando, você tem acidente de trânsito, você tem um monte de coisa. É lógico que existe um faturamento envolvido nisso, mas também existe um gasto público envolvido nisso. Então, o que estão fazendo é cobrar um imposto maior sobre pessoas que utilizam mais o sistema de saúde. O que eu acho que afeta bastante essa questão, né? É porque, na verdade, no Brasil, a gente já tem impostos dirigidos a isso, e muitas pessoas nem utilizam mesmo o sistema base de saúde, então fica aquela coisa meio estranha. Mas dos impostos criados recentemente, vá lá, talvez o mais justificável, né? Eu mesmo fumo e bebo e acho que bebida no Brasil, ela não precisa ser mais barata do que é. A gente consegue comprar um litro de 51, se for um alcoólatra mesmo, no Brasil ainda por menos de R$10. É muito barato a quantidade que uma pessoa consegue beber, né? Ganhando mesmo um salário mínimo. A reforma ainda prevê a isenção de uma cesta básica nacional de alimentos, em que itens como arroz, feijão, entre outros, não serão taxados, e a criação de cashback para a população mais pobre. Ideia nossa. Se não era a gente, você não tinha. Falei isso aí mais de 3 anos atrás. Foi falado aqui. E agora a gente criou aí. Então, chegaram lá. Estão assistindo meus vídeos, estão roubando minhas ideias, tá? Fico feliz que estejam fazendo isso, porque finalmente criaram o cashback aí, porque cobrar imposto de gente que tá passando fome cobrar brincadeira. Imposto de gente que você tá dando dinheiro pra ela sobreviver. Faz sentido nenhum, nunca fez sentido, que bom que pensaram nisso, né, uma espécie de devolução dos impostos aí, em vez de dar desconto em outros produtos, dá ali a devolução do dinheiro, porque também motiva o consumo, né, é legal esse projeto. O problema dessa cesta básica nacional de alimentos é que os políticos, eles têm uma relação diferente com a cesta básica nacional de alimentos do que a gente. Então, se você for checar no que é isento de imposto de renda, atualmente tá, por exemplo, ali, salmão, sei lá, caviar,
Tem algumas coisas muito específicas de consumo de quem faz a lei, né? Então, a gente tem que checar só para não acontecer isso e que seja realmente produtos da cesta básica nacional e não produtos consumidos pelos políticos. Mas você também consome esses produtos e tal. Gente, mas pelo amor de Deus, um país que tem problemas com fome, né? E colocar salmão como produto de necessidade básica é brincadeira, né? Vamos colocar de verdade os produtinhos que todos nós consumimos, arroz, feijão, aquelas coisas todas, a carninha bacana, pra gente poder aí todo mundo conseguir comer com certa qualidade, né? Pelo menos o governo enfiando menos a faca naquela pessoa que tá precisando. Apesar do IVA ter uma alíquota única, alguns setores aí vão ter uma redução de 60%. Quais setores são esses? Aqueles que têm o melhor lobby, Raul? Não, calma, não é assim. Então, setores aqui de prioridade, tá? Então, entre os setores que terão a alíquota zero, a gente tem o serviço de educação, serviço de saúde, medicamento, dispositivos médicos de acessibilidade para pessoas com deficiência, boa. Medicamentos e produtos básicos, saúde menstrual, boa também. Serviço de transporte coletivo de passageiros de caráter urbano, semi-urbano e metropolitano, inclui Uber? Isso incluir é legal. Produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas vegetais in natura, bom, vamos pagar menos nas hortaliças. Insumos agropecuários, alimentos destinados ao consumo humano, produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda. Produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais e atividades desportivas e comunicação institucional. Atividades artísticas e culturais nacionais. Olha, de tudo aqui, esses dois, uma cultura para um país é importante. O problema é o que a gente chama de cultura. Olha o sendo escroto. Mas futuramente poderá haver isenções aí para dispositivos médicos de acessibilidade para pessoas com deficiência, médicos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, produtos hortícolas, frutas e ovos. Bom, serviços de educação superior no âmbito do ProUni, produtos rurais sob certas condições. Aqui é o sob certas condições é que melhora, né? O agronegócio, ele tá em todas, é o auge do controle do Estado. Graças a Deus que eu moro no estado do agronegócio. Quanto à Zona Franca de Manaus, inicialmente será criado um CID, Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico, que substituirá o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Porém, foi mantido como é hoje a isenção de tributos até 2073. Todas as mudanças na tributação podem gerar um crescimento aí de até 12% do PIB em 15 anos. Eu não sei porque eles não fizeram isso mais rápido, né? Mas eles vão fazer isso aí para o período de transição de 2026 a 2032. Eu já vou estar meio velho, acabado já quando chegar isso aí. Raul, por que você tá falando que você tá velho? Você tem uns 30 anos ainda, mas vocês não sabem como é que eu vivo. Então o negócio é um pouquinho mais complicado para mim. Bom, isso aqui é o que muda nessa reforma. Não tem esse pânico todo que está sendo criado. Na verdade, para o mercado, eu diria que a gente tem perspectivas melhores para as empresas no presente momento, pelo menos se isso passar. Tem um ou outro cacuete aqui que precisava resolver de alguma forma. A Ambev aqui tá se lascando. Uma ou outra empresa sempre se lasca. Com a reforma sempre tem alguém. Toda vez que você vê alguém chorando, tem alguém rindo. Então é mais ou menos isso que acontece. Eu gostaria, claro, que o meu setor tivesse mais presente aqui. Agora, se você quiser saber como investir no Brasil e no mundo inteiro para diversificar, se aproveitar desse movimento de mercado que está rolando agora, são grandes possibilidades para as empresas brasileiras se tornarem mais competitivas se a gente conseguir fazer a coisa certa e pressionar o governo da maneira certa. Eu vou te dar uma dica. Você tem que ganhar aí pelo menos uns R$4.000 por mês ou, né, conseguir morar com seus pais e investir mais de 300, 400, 500 reais aí. Você já consegue participar. Raul, eu já ganho 10 mil, 20 mil, sou médico, ganho 100 mil ali, tô ganhando uma grana legal, sou empresário. Aí para você a coisa já se paga no primeiro mês. Agora, se você tá mais organizado aí, a UVP se paga com um pouquinho mais de tempo. Você vai demorar uns 6, 7 meses aí para fazer ela se pagar, só que depois que ela se paga também, é juro composto, você vai ganhar cada vez mais dinheiro porque a gente oferece taxa private para os clientes, acesso a todas as nossas plataformas e lembrando, se você não ficar satisfeito com a UVP, que é uma escola de formação de investidores, 8 semanas eu te transformo em investidor, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Então, se você quiser participar da UVP, vou te dar a dica. alvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil, clicou nesse botãozinho aqui, você vai preencher esse questionário me contando como é que tá a sua vida financeira atual. Lembrando, preenchi isso aqui, Raul, só que além de começar a investir e tal, tô pensando nisso, eu sou rico. Quando chegar no chat, você avisa, porque aí para você não vai ser só o treinamento, a gente pode te indicar um consultor, tá? Então você sabe que você é rico. Se você for rico, é só se auto-acusar, fala, ó, eu sou rico, que a gente te encaminha além do treinamento para um lugar mais especial ali, específico, para a gente poder entender um pouco melhor a sua vida financeira, você faz o treinamento e alguém já vem contribuindo para cuidar da sua carteira. E lembrando, não ficou satisfeito, 100% do dinheiro de volta, o compromisso único da UVP aqui. Lembrando, duvidou? Raul, não sei se isso é verdade, não sei se você realmente devolve o dinheiro se não funcionar. Só escrever aí, ó, reclame aqui, a única verdade possível, pode ir lá, pesquisar, 0 reclamações, pesquisa o nome dos meus concorrentes aí, mais de 3 anos no Reclame Aqui, 32 mil visualizações, o pessoal tá sempre olhando a gente aqui verificadinho e sem reclamações, enquanto nossos concorrentes estão mais sujos do que pau de galinheiro. Então vai lá, eu tô te esperando, realmente vai ser muito bacana a gente começar isso aí. Então, beijo pra você, até o próximo vídeo.